98.6. E porque é sexta-feira, começa agora o Visto de Fora, a análise aos temas da semana de dois jornalistas estrangeiros que vivem em Portugal há muitos anos, o Olivier Bonamici e a Begonha Nigas, e hoje esta conversa sempre muito bem e muito animada, moderada pela Anabela Góis. Bom dia a todos. Bom dia, bem-vindos à edição desta semana do Visto de Fora, numa altura em que estamos todos cada vez mais confinados. Olivier, estás por aí? Bom dia. Bom dia, Olivier. Tens cumprido à risca ou és como algumas pessoas e vais 5 vezes por dia ao supermercado e mais 10 passear o cão? Não tenho cão, portanto só tenho gatos. Até a data não tomei Eu o posso hábito te emprestar um, se quiseres. Os meus gatos. No que diz respeito ao supermercado, tenho que fazer, confesso, um esforço, mas também, lá está, eu tenho 2 filhos adolescentes e jovem adulto que comem como 40, portanto tenho que, eu também como bem, portanto terei que fazer um pequeno esforço para ir menos vezes ao supermercado. Uma melhor lista. E tu, Begonha, como é que tem sido o confinamento? Muito bom dia, antes de mais, para todos Bom dia. vocês e também para os nosos ouvintes. Pois tem sido difícil, têm sido uns días muito duros de traballo, non descansei ni un só día desde o día 7 de xaneiro que voltei de ferias e ten sido horrível, fin de semana con todas as eleições presidenciais a traballar de mañá a madrugada e depois a seguir COVID, todos os números dramáticos e agora hoxe temos o da eutanasia. Portanto, horrível e depois todos en casa e os nosos ouvintes perceben perfeitamente o que estou a dizer. Todos en casa, o meu marido a traballar de teletraballo, eu como sempre, que há 16 anos que traballo de teletraballo, os meus fillos con aulas online, debe ser o único, dos únicos colexios en Portugal con aulas online, o Instituto Español, porque, retifico, depende do goberno español, portanto, nós podemos ter, e mesmo podemos ter aulas online, mas cada cual con o seu computador, con a súa tablet, nun cuarto, e unha locura total, porque temos ido pouquísimo a cumprir tudo e é difícil porque como dicía Olivier, eu teño un fillo adolescente, como ele ten tamén un fillo adolescente e teño outro de 9 anos e então que precisa de se mexer. É muito difícil, muito complicado. Bom, vamos avançar. No Visto Fora temos sempre espaço reservado aos temas da Europa, numa parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios. Euronet Plus. A Agência Europeia do Medicamento pode aprovar ainda hoje mesmo mais uma vacina contra a Covid-19, a vacina da AstraZeneca, que está a provocar uma polémica enorme porque a empresa farmacêutica anunciou que não vai conseguir entregar à União Europeia todas as vacinas a que se comprometeu. A Bruxelas acusa a AstraZeneca de querer desviar vacinas para o Reino Unido e ameaça com represálias, até porque a fábrica das vacinas é na União Europeia, na Bélgica. Já tinha havido também problemas com a Pfizer. Como é que vês, Olivier, esta tensão com os laboratórios? Era um pouco de prever, porque neste momento estamos a assistir a uma corrida no tempo entre as variantes e a vacina. E as notícias hoje, que saíram há poucos minutos sobre a variante sul-africana, não são nada animadoras, claramente. E, portanto, eu acho que era de prever tudo isto. Agora, o que está em causa, na minha opinião, aqui, também tem a ver com a nossa Europa. Porque temos que ver que, no caso de Israel, dos Estados Unidos e da Inglaterra, o processo de vacinação está mais adiantado do que nós. Portanto, eu acho que neste momento há motivo de preocupação, porque a Europa, por um lado, eu entendo o que quis fazer, que é quis negociar a 27 para fazer baixar o preço da vacina e, de facto, pagamos menos caro aqui na Europa do que em outras partes do mundo, só que tivemos um atraso na tomada de decisão. Quando a decisão toma-se a 27, automaticamente há um atraso em relação aos países que decidem por si próprios. E tu, Begonha, que balanço é que fazes deste primeiro mês de vacinação na União Europeia e como é que vês estes conflitos com os laboratórios? Era previsível, é dizer, había moitas persoas que estaban, eu continuo a ter imensa esperanza, a esperanza é o último que se perde e debemos ter mesmo esperanza porque vamos ultrapasar e vamos a ir disto, mas era previsível isto que está a acontecer, primeiro porque pensemos unha coisa, há un ano que isto comenzou, un ano, en menos dun ano, os laboratorios, varios laboratorios tiñan xa en tempo récord a vacina.
E entón isto é unha correría total a casa e a compra da vacina, onde están, non nos esquezamos, moitos intereses económicos de por medio, e depois onde há tamén, como dixemos en España, moita picaresca, que o que significa? Pois estáse a ver, para mí o máis preocupante, alén de que está a demorar moitísimo isto, mas, insisto, era previsível esta demora e esta lentitude, para mí o problemático é que estamos a ver o mellor e o peor de cada un. Por que? Porque estamos a ver como moitas persoas, e isto está acontecendo en todos os países, estánse a vacinar antes do que lles corresponde e aproveitarse, callar, como está a acontecer, aconteceu en España, aconteceu en outros países, está a acontecer en Portugal, a se adiantar e aproveitar o seu poder, entre aspas, non é, para se vacinar, non é? En España, por exemplo, houve moitísima polémica con algún presidente de Cámara Municipal que directamente se vacinou antes, non é? Entón, alén dos conflitos cos laboratorios, temos tamén de nos dizer mea culpa, non é? Porque temos, sobre todo, de ser solidarios neste momento. A verdade é que depois de um ano de pandemia e com o novo agravamento a que muitos países estão a assistir, há cada vez mais sinais de impaciência. Basta ver os confrontos dos últimos dias nos Países Baixos. Será de temer que estas situações se agravem nos próximos tempos? Em França, Olivia, como é que tem sido? Bom, neste momento em França, a questão é que, em princípio, o presidente francês vai anunciar este fim de semana, vai falar no próximo fim de semana para anunciar, em princípio, digo eu, um terceiro confinamento. Portanto, em Portugal estamos a viver o segundo, para os franceses seria o terceiro. E por eu ter falado com muitas pessoas da minha família, e não só, com amigos e com a comunicação social francesa, vê-se que, como aqui, primeiro há um cansaço psicológico. Mas isto, eu acho que não é só dos franceses, toda a gente anda cansado. É? Agora, a questão aqui que eu diria que é talvez uma ligeira diferença de Portugal e França, neste caso, tem a ver com o risco que eu acho da desobediência. Porque, no caso da França, há um hashtag até que está na moda no Twitter, que é "eu não vou confinar mais". Portanto, é um hashtag que está na moda. Um partido político está à frente deste movimento que é a extrema-direita francesa, e aliás é interessante porque vemos na Europa que a extrema-direita está, de uma certa forma, nesta filosofia de não aceitar, e não é só em França, não aceitar estes novos confinamentos. Portanto, eu diria que há um risco em França de haver uma desobediência, dizer que desta vez eu não sei se a maioria dos franceses vai aceitar as regras de um novo confinamento. Ainda ontem víamos imagens de um restaurante aberto, cheio, com as pessoas todas sem máscara, não é? Um péssimo exemplo nos Alpes. E em Espanha, Begonha, a situação da Covid está também em agravamento, precisamente na altura em que houve mudança de Ministro da Saúde. Sim, está em agravamento, mas não tem nada a ver com Portugal. Por desgraça, a situação portuguesa é líder, como se a Renascença tem noticiado a nível mundial, por milhão de habitantes, não é, em contágios e agora também em mortes, mas não tem nada a ver. É dizer, está a subir, é verdade, e é verdade que, como en España foi tan dramática, como se lembran, acho que perfeitamente os nosos ouvintes, a primeira vaga, non é? A primeira onda de contagios de COVID-19 foi tan dramática, a sociedade española preparouse moito ben e tamén o que é a saúde pública. Por tanto, estáse a controlar bastante, é verdade que está a aumentar, e entón que acontece? Que rapidamente, en cuanto aumentan máis do previsto os contagios, tómanse medidas máis restrições, como aconteceu, as miñas dúas rexións, Rioja e Galiza, son un exemplo en España neste momento, porque son, e podese comprobar na net, son as rexións españolas que teñen máis restrições neste momento. O presidente da Xunta de Galiza, Núñez Feixóo, rapidamente, en cuanto viu que comenzaban os contagios, comezou a impor máis restrições. Por exemplo, na Galiza están fechados. Neste momento, todos os cafés, restaurantes, bares, todo o que tamén a hotelaría, salvo para eses soes. E no caso da Rioja acontece a mesma coisa, é dizer, há restrições a carta, segundo os números de contagios e segundo as comunidades autónomas. Mas a situación, sinceramente, non é tan preocupante como no caso de Portugal, e é verdade que temos nova ministra de Saúde, Carolina Darias, en sustitución, como dicías, do Salvador Illa, que agora é candidato ás eleccións autonómicas de Cataluña, que temos xa no día 14 de febreiro,
mundo, e teño de dizer cá que as eleições presidenciais portuguesas de pasado domingo foran un exemplo para España, e por iso tive de traballar moitísimo como é que se desenvolvían, como era o desenrolar tamén do día, das medidas de protexao, porque na Cataluña, non é? Agora as persoas están super preocupadas como é que vai ser isto das eleições autonómicas en plena pandemia. Esperemos que corra tão bem como correu em Portugal. O nosso país, Portugal, iniciou, entretanto, contactos para pedir ajuda internacional. São necessários profissionais de saúde. Está também em cima da mesa uma eventual transferência de doentes para outros países, como Espanha ou Alemanha. Houve algum eco nos vossos países deste pedido de ajuda português, Olivier? Sim, claro que houve. A situação portuguesa é noticiada por ter em conta a quantidade de casos, mas que as pessoas ficam sossegadas, a imagem de Portugal não está nada manchada, nada. Porque há pessoas aqui, eu sei que é uma autoflagelação aqui, às vezes até há pessoas que eu acho que é uma vergonha, não sei o quê, não. Quer dizer, não estou a perceber porque que num passado, um país que tem mais casos, porque que há de ser uma vergonha. Portanto, a imagem de Portugal lá fora não está a ser manchada, claro, está a ser noticiada, porque é um caso dramático. Agora, o facto de recorrer à ajuda internacional também não é novidade. Ou seja, sim, mas foi falado em França? Sim, foi falado, sim, mas, ou seja, mas lá está, mas não é a primeira vez. Aliás, os franceses, no primeiro confinamento, lembro muito bem, não souberam resolver sozinhos isso e tiveram que pedir ajuda à Alemanha, neste caso, sobretudo no leste da França. Não havia camas suficientes, a Alemanha tinha e pediu ajuda. Mais uma vez, pedir ajuda não é nenhum motivo de vergonha. Mas França não ofereceu qualquer ajuda a Portugal para já, ou ofereceu? Mas isto não sei, eu não sou embaixador da França. Se fosse por mim, era toda a ajuda do mundo. E em Espanha, Begonha, haverá alguma disponibilidade hospitalar e de mais humanos para ajudar Portugal? En primeiro lugar, teño de dizer cá que o meu artigo no La Voz de Galicia que publicamos, acho que foi na cuarta, onde eu conseguín falar con o Joao Gouveia, e tamén Renascença tiña falado con anterioridade, o presidente da Asociación dos médicos de cuidados intensivos de Portugal, e tamén co Ministerio de Saúde portugués tiña preguntado precisamente con anterioridade sobre isto de transferir doentes a outros países, nomeadamente a España. Todas as declarações que eu publiquei foram realmente muito destacadas em Espanha, e isso significou, e aqui confesso aos ouvintes da Renascença, que a Xunta da Galiza, o Governo Autónomo da Galiza, dirigido pelo Alberto Núñez Feijóo, respondesse, como respondeu, e muito bem, a Radio Renascença, sobre se haveria alguma hipótese de axuda da parte da Galiza a España, non é? Da parte da Galiza a Portugal para transferir doentes, porque eu noticiei o que me dixo o Joao Gouveia, e dizer que todo apuntaba que se transferirían desde Viana do Castelo, por exemplo, até o Hospital de Vigo, ou desde Bragança até Zamora, que fica máis perto en España, ou desde o Alentejo até Badaxós ou até Sevilla. Por tanto, o Alberto Núñez Feijóo, o presidente da Comunidade Autónoma da Galiza, confirmou a Renascença, e podese ver no site da Renascença, como é que a Galiza está disponível para axudar, mas que oficialmente non tiña recibido, digamos, este pedido de axuda. E eu aproveito para sinalar aquí que é normal que non tiña aínda recibido, porque normalmente isto son coisas dos dois gobernos, a nivel institucional, do goberno de Lisboa até o goberno de Madrid, e aliás até tamén a Comisión Europea, até Bruselas, porque un pedido internacional de axuda. Por tanto, até chegaren as comunidades autónomas, pois demora un bocadiño, mas o importante é que a Galiza está disponível, e foi a única, para axudar a Portugal. Mas não é curioso que Portugal não tenha pedido primeiro ajuda à União Europeia? O que é que achas, Olivier? Não percebi muito bem Portugal pediu ajuda internacional, mas depois a União Europeia, a Comissão Europeia, diz que não recebeu qualquer pedido de Portugal. Sim, de facto é um pouco esquisito. Será tempo depois de fazer o balanço. É por isso que há alguns motivos de preocupação neste momento em relação à Europa. Falávamos das vacinas, estás a falar desta ajuda, e cuidado também com a questão do plano de retorno económico para ver quando é que chega o dinheiro. Portanto, neste momento joga-se também muito nisto, tens razão de salientar isto, também o futuro da Europa, porque há países que escolheram outras vias
são outras apostas. Nós escolhemos ficar a 27 e vamos fazer, será um dia tempo de fazer o balanço. Eu aproveito para dizer que eu acho que isto é uma maneira de gestionar a portuguesa. É dizer, o primeiro-ministro, a ministra de Saúde, eles disseran que informalmente, temos os sons, informalmente tiñan comenzado os pedidos, é dizer, portanto, fazem um telefonema e resolvem assim o problema. Tantear, como dizemos en España, a ver se había hipótese de poder transferir doentes ou poder receber algum tipo de ajuda. Muito bem, são 10 horas, quase 34 minutos. Aproveito para recordar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus. Milano, Zagreb, Bruxelas, Sofia, Riga. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa. Por cá a situação é que se sabe, com os piores números da pandemia a nível mundial, o Governo anunciou, entretanto, mais medidas, incluindo proibição de viagens não essenciais para o estrangeiro e também o regresso do ensino à distância. É a altura do tudo ou nada. Olivier, como me disse ontem à noite o Presidente da República? Sim, de facto a perspectiva não é animadora, porque pensar que eventualmente podemos ficar confinados até ao verão, de facto é melhor viver o dia a dia e não pensar demasiado nisso. Mas eu diria que há 2 pontos aqui que eu queria referir. Primeiro, o que eu acho que é as sondagens, e daqui a pouco vamos falar de presidenciais, apontam para um número que eu acho... não é curioso, mas é incrível, do Partido Socialista em Portugal, nas sondagens. O que prova o quê? Para mim prova que, apesar de todos os erros que este governo cometeu, e não é o único governo na Europa a ter cometido erros, os portugueses, de uma certa forma, a dar este resultado nas sondagens, significa claramente que eles consideram que um outro governo não teria feito melhor. Senão o PS, como é evidente, nunca teria este resultado. Primeiro ponto. Segundo ponto, tem a ver com as aulas à distância. Eu fico, claro que os meus filhos ficaram super tristes e eu também, mas não há outra solução. Agora, uma coisa que eu acho inacreditável é que Portugal tem absolutamente que se reorganizar, porque as aulas à distância podem durar meses e talvez mais do que isso. E eu acho que há um amadorismo no que diz respeito às aulas à distância, que é inacreditável. Ou seja, tem que haver uma reflexão a saber, porque isto pode durar tanto tempo, tem que haver profissionalismo, claramente. Tem que haver horários cumpridos, novos métodos de ensino em relação à pandemia. Portanto, não é só fazer bricolagem, de uma certa forma, mas sim ter uma visão mais ampla, porque é o futuro dos nossos filhos que está em causa. Begonha. Eu confeso que aquí ontem foi uma loucura informativa para min. Uma loucura. Por qué? Porque sae o ministro de Administración Interna no Parlamento, solta a bomba de o que xa estábamos á espera, non é? De prohibición de viaxes, sair de Portugal, tal, e todos a noticiar. Fexo de fronteiras, rapidamente a escribir para o xornal e Disau Digital, rapidamente a entrar en directo para a cadena COPE en España e depois, mas como? Mas é só os portugueses, mas entón, depois fala Mariana Vieira da Silva, acho que todos vivemos antes esta situación, e a ministra de Administración Interna, non, é só para os portugueses, non é fexo de fronteiras, e en España me dicen, mas pronto, mas é un fexo de fronteiras, un bocadiño light, porque, por tanto, se voltan os controles fronterizos, por tanto, voltamos como primeiro confinamento, non é? Tudo fechado, con un motivo, só entrar en Portugal, por exemplo, os españois, para un motivo de traballo con algo justificado. Entón, foi unha loucura a explicar, tive de mudar 3 veces o texto e explicar de diferentes maneiras nas diferentes crónicas. Bem, mas ficou tudo claro. Sí, depois ficou claro, mas eu continuo a pensar que isto é un fexo de fronteiras, tamén a portuguesa, unha maneira de controlo de fronteiras moito sui generis. Por qué? Porque o que ven de fora tende de vir con un motivo determinado, pode entrar só con un motivo determinado, porque vai haber un policía á entrada, non é, na fronteira,
para pedir unha documentación e unha justificación. Por tanto, nos esperan meses duros, como dixo Olivier, este confinamento, e como avanzou onte o presidente da República, é para ficar, e o tema das escolas e do ensino a distancia tamén é preocupante, e eu acho que é moito importante que as coisas se façan ben en termos de educación, porque é o futuro de toda unha xeración. E é neste contexto crítico da pandemia, com recordes de mortes em Portugal, que o Parlamento se prepara para aprovar hoje a eutanásia. Não teria sido, pelo menos, aconselhável adiar esta votação, Olivia? Não sei, uma coisa que é terrível, que eu diria que é uma ironia da história inacreditável, é que só se fala de morte, neste caso a eutanásia, e num contexto terrível atual de Portugal, portanto é terrível mesmo. Eu não sei, aconselhável, não sei, uma coisa está certa é que mais uma vez ficou provado, e neste caso que as pessoas pró-eutanásia, como da mesma forma as pessoas pró-aborto, de uma certa forma, escolheram a via parlamentar, porque eles sabiam perfeitamente que havia o risco para eles, digo eu, para eles de o projeto não seguir em frente se tivessem passado pelo referendo. Portanto, as pessoas... Oi, perdemos o Olivier. Já sabem que quando votam, sabem que isto vai acontecer mais vezes. Begonha, como é que vês este sentido de oportunidade? Pois é que eu tinha a vida em uma branca. Begonha, como é que vês este sentido de oportunidade do Parlamento, para além da própria questão de fundo, claro, da eutanásia? Eu non concordo 100% con o que dixo Olivier neste caso. Eu penso que non é o máis apropiado. Penso que neste momento é algo tamén de sentimento, é algo de respeito. Neste momento, é verdade que esta lei da eutanasia é para avanzar, porque sabemos que vai ser aprobada de aquí a nada, mas que custa adiar isto un bocado? En este país no que se adía todo por todo, por favor, están a morrer 1000 e tal persoas na última semana en Portugal pela pandemia. Morreran onte 303 persoas. Están as ambulancias a porta do Hospital Santa María a espera con os enfermos para ser atendidos. Acho que non é o máis... Non sei, non fica ben no papel aprobar isto. Eu vou ter de noticiar isto e teño de ser obxectiva a noticiar isto, e teño de explicar as coisas como é que se tentou adiar, que un grupo como é o PSD tentou adiar, apoiou o CDS-PP, e o resto non estiveran de acordo. E isto decidiuse a última hora da noite, non é? Sería o máis lóxico adiar uns días. Estamos no pior, aínda non ultrapasamos o pior, é dizer, aínda non chegamos ao pico da pandemia. Non é normal agora, un día como hoxe, aprobar isto. E temos também de falar das presidenciais do último domingo. Marcelo reeleito, como se esperava, o crescimento da extrema-direita protagonizado por André Ventura, os maus resultados da esquerda. O que é que destacas de tudo isto, Olivier? Eu diria 3 vencedores para mim e um grande derrotado nas eleições. 3 vencedores. Primeiro, não é o PSD, mas sim um homem, Marcelo Rebelo de Sousa, porque quando Rio diz que era a vitória do PSD, não, claro que não. E, aliás, as sondagens mostram isso, que é a vitória de um homem, Marcelo Rebelo de Sousa. Segunda vitória para mim, grande resultado, que é um homem e um partido, André Ventura e o Chega. É que enquanto Marcelo, para mim, ele ganha sozinho, enquanto, claro, com o apoio de alguns militantes do PSD e do PS, como é evidente, mas... André Ventura é diferente, é a vitória de um homem, ele, e de um partido político, que é o Chega. Portanto, para mim, o segundo grande vencedor. E o terceiro vencedor, para mim, indiretamente, é o PS. Tendo em conta, na minha opinião, o resultado, que não é grande coisa, da Ana Gomes, o PS, e mais uma vez, vê-se nas sondagens, está em alto, e para mim, o PS, indiretamente, é um dos vencedores discutidos. E a grande derrota, para mim, é a derrota da extrema-esquerda portuguesa. O PCP já sabia que estava em baixo. Agora, o Bloco de Esquerda foi uma grande desilusão nesta campanha, e também nas sondagens vê-se que isto pode não ser apenas e só o resultado de Marisa Matias em baixo, mas sim de um partido político, o Bloco de Esquerda, que para mim ficou muito fragilizado com esta eleição presidencial. E para ti, Begonha, que lições tiraste destas presidenciais? Pois sim, concordo com Olivier. Temos o Marcelo presidente, mais uma vez. Temos o Marcelo Rebelo de Sousa con unha vitoria histórica, porque nun momento de pandemia complicadísimo, como me dicía o Manuel Carballo, o director do Público, cando eu entrevistei para facer análise das eleições, realmente que o Marcelo gañou
levou 2/3 de todos os votos, máis de 60% dos votos num momento difícil, e todo o resto dividiranse entre os outros 6 candidatos, non é? E entón eu tamén na miña análise chamei ao Marcelo como unificador, non é? O unificador en tempos de pandemia, e é verdade, agora ele ten de unir aos portugueses. Eu noto que o presidente Marcelo Rebelo de Sousa está moito máis cansado, moito preocupado, porque sabe que ten pela frente un desafío incrível que eu non gostaría para nada estar neste momento no seu papel, ni no do Antonio Costa, ni no da ministra de Saúde, non é? Mas, con todo, como dixía Olivier, o André Ventura é verdade que teve un excelente resultado, mas atenção, non ficou en segundo lugar, e acho que a Ana Gómez é verdade que teve un resultado agridoce, porque ficou só a un punto de distancia do André Ventura, mas conseguiu pelo menos segurar a segunda posición, que o André Ventura non ficase en segunda posición, que iso é moito importante. E depois é verdade, como dixe Olivier, temos o PS, sobre todo o Costa neste caso, digamos que foi unha vitoria tamén dele, porque ele lanzou a candidatura do Marcelo Rebelo de Sousa, e para mí é verdade que a extrema esquerda ficou bastante fragilizada, é verdade, nomeadamente o bloco de esquerda, mas tamén há unha persoa que é o Tiago Mallán, que eu xa falei dele cá neste programa, que para mí teve un bon resultado, ficou en sexta posición, e penso que é unha persoa para ficar na política portuguesa e do que vamos ouvir falar nos próximos tempos. Vamos ver. Bem, e agora no Visto Fora é a altura do índice de Tugalidade, é o desafio semanal à Begonha e ao Olivier para que descubram o significado de uma expressão bem portuguesa. Índice de Tugalidade. E bem se pode dizer, Begonha e Olivier, que agora é que a porca torce o rabo. É uma Agora expressão aqui? curiosa. É que a porca torce o rabo. Já tinham ouvido? A porca. É verdade. Mas cada día isto, meu Deus, mas quantas expressões que non coñecemos, Olivier. Mas que raio de expressão é esta? Mas nem É que fazem eu ideia, ouvi. nem querem assim atirar uma A hipótese para o porca ar. torce o rabo. A porca torce o rabo, que está a situação muito complicada, então agora A é porca que torce mesmo o se rabo. Olha, complicou a situação. muito bem, já estás no bom caminho, Begonha. É uma expressão usada para indicar uma situação de especial dificuldade ou quando chega um momento mais crítico. A origem desta expressão muito antiga tem a ver, obviamente, com o mundo rural. Quando um suinicultor quer levar um porco para outro lugar, o mais prático é pegar-lhe pela cauda. Só que nessa altura ele reage torcendo-se e dificulta as coisas. Daí dizer-se numa situação difícil que nessa altura é que a porca torce o rabo. Mas, Anabel, quem é que, só uma pergunta, quem é que esta semana escolheu a expressão dentro da redação da Renascença? És tu, Miguel Coelho? Quem? Paulinho? Quem? Fica no ar essa questão. Ai, não se diz a fonte. Não se diz, Olivier, não se não diz. se diz. Índice de Tugalidade. E antes de fecharmos, temos ainda, como sempre, o positivo e o negativo da semana. Na opinião dos nossos comentadores, vamos ao negativo, Begonha. Pois para mí o negativo é a situación que temos, e que non pode haber outra coisa, non é? Acordamos e nos deitamos con isto de COVID, de cuantidade de mortos. Para mí estáme a afeitar, sinceramente, até nas miñas crónicas. A miña mãe, cando me ouve na radio, diz: Begoña, nótase que estás preocupada cando falas que a situación é mesmo má. Acho que o pior do pior do pior. Non nos podemos habituar a que morran máis de 300 persoas por día, a que se contaxien máis de 16.000 persoas por día. Por tanto, é o pior. E as imaxes, para min, esa imaxe que deu a volta ao mundo das cámaras frigoríficas diante de un hospital de Lisboa, non é? Onde se teñen de meter os corpos porque non há espazo para materialmente para conservar eses corpos de persoas que morreran por COVID. Para mí iso é dramático, non pode haber unha imaxe pior. Olivier? Para mim o negativo é algo que eu vou chamar a moralização de uma certa comunicação social em relação ao Covid. Ou seja, vou-me explicar, eu sei que nós jornalistas temos dois papéis, a informação e a pedagogia. Mas pedagogia não significa moralizar, dar lições de moral aos outros, saber como é que eles têm que se comportar no dia a dia. Acho isso
insuportável e cada vez mais a esta nova moda de dar lições de moral aos outros, como é que se devem comportar, e quando se comportam mal, criticá-lo non-stop. E estamos quase a chegar a uma situação de delação, às vezes, de vez em quando. Sei que estamos numa guerra contra um vírus, mas a moralização também não é ser demasiado moralista. E agora o positivo, Begonha, para terminarmos bem? Pois o positivo é tamén a solidariedade. E concordo con o que dixe Olivier, é dizer, nós como xornalistas temos de contar, temos de tentar ser obxectivos e dar exemplo, non é? Mas dar exemplo na nosa vida e tamén mostrar un bocadiño de esperanza. Mas para mí o positivo, sinceramente, foi cando vin e ouvín as palabras do presidente do Goberno Autónomo da Galiza, como saben, a miña terra de Adosao, e a dizer que estaba disponível para axudar a Portugal nun momento tan difícil e sobre todo cando se ve os comentarios aos meus artigos no xornal La Voz de Galicia, cando noticiei todo isto do posible pedido de axuda de Portugal e tal, como quasi todos os galegos están solidarios con Portugal. É dizer, neste momento, se nós agora facemos unha entrevista nunha rúa de Santiago de Compostela, de Vigo, de Coruña, quasi todas as persoas dirán, aínda que estexamos moito mal, vamos a axudar a Portugal. Claro que sim, que é o noso povo irmão. E para mí iso emocioname. Estamos todos moito sensíveis e desde este lado da fronteira, para mí é algo maravilloso. E é muito positivo. E o teu positivo, Olivier? O positivo da semana tem a ver com uma expressão portuguesa que eu adoro, que eu acho que é uma expressão super carinhosa. A primeira vez que eu vi esta expressão foi quando fui comprar peixe em Portugal. Peixe? E a pessoa, peixe, exatamente. E a pessoa que me vendia o peixe dizia-me, ó filho. E pensei assim, mas não é a minha mãe. E depois pensei, uau, eu adoro essa expressão. Se calhar porque eu já não tenho peixe, portanto eu sou filho em Portugal de várias pessoas, imagino, porque adoram quando as pessoas idosas me tratem por ó filho. Ó filho, porquê é que tu fazes isto? Eu acho isto de um carinho gigante. Resta saber quando é que eu, que tenho 48 anos, um dia também irei dizer aos mais pequenos, aos mais jovens, ó filho, porque terá um dia irei também dizer ó filho a muitas pessoas. Adoro esta expressão, adoram. Bom, estamos no final de mais um Visto Fora. Todas as semanas conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistofora@rr.pt. Olivier, Begonha, Paulino e assim que nos segue todas as sextas-feiras. Bom fim de semana. Bom Tchau. fim de semana. Obrigado. Renascença. A par com o mundo. Mais um Visto de Fora na Renascença é sempre assim à sexta-feira na sua rádio. Bom dia, bom fim de semana.